dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O SINTRN divulgou uma nota denunciando o projeto de lei do prefeito Álvaro Dias que cria a nova carreira na educação municipal com jornada de 30 horas e exclui as carreiras já existentes contidas nas leis 058 de 2004 e 114 de 2010. A nota mostra que, pela primeira vez na história do SINTRN, um plano de carreira é elaborado sem que seja ouvida a parte diretamente afetada, a categoria. Para agravar ainda mais o quadro, o projeto foi apresentado em regime de urgência. Essa ação autoritária do governo municipal desconsidera a história das carreiras existentes na rede, tenta dividir a categoria em um novo segmento e impede o necessário debate sobre a reestruturação da carreira. O sindicato também realizou um ato público de protesto em frente à Prefeitura de Natal. O governo do estado comunicou na semana passada que o RN foi o primeiro beneficiado com um acordo histórico formalizado entre o governo federal e a Advocacia Geral da União, que tem por objetivo resolver questões relacionadas ao Fundef. Esse é o tema da entrevista que você vai ver agora com o coordenador-geral do SINTRN, professor Rômulo Arnaud. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. Então, uma notícia espetacular, né, nesse momento em que o Rio Grande do Norte sofre com falta de verbas no geral e, sobretudo, para a educação. Você, historiador, eu gostaria que você começasse historiando um pouco essa ação, né, do governo pela verba do Fundef. Então, Leilton, na verdade, você tem, né, quase 600 milhões quando esse dinheiro chegar ao estado do Rio Grande do Norte e esse dinheiro movimentar, está na mão de pessoas. Enfim, isso já é uma notícia muito boa, porque esse dinheiro circula, movimenta a economia do estado, como você disse, num estado que está tão carente de recursos, né? Aliás, estados do país inteiro com dificuldade, então isso já por si só já seria uma boa notícia. Então, assim, vamos falar aqui sobre o Fundef, né? Fundef era o Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental, que era anterior ao Fundeb, que é o desenvolvimento de toda a educação básica atual. Então, o Fundef ele é de 96 até 2007, em 2008 foi aprovado o Fundeb. Durante esse período, né, os professores recebiam recursos por esse fundo, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental. Então, esses recursos, né, o erro contábil, o falha no sistema do governo, ele foi repassado errado, de forma errada, para alguns estados, né? Estados aqui, pelo menos que eu conheço aqui do Nordeste, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Então, esses estados receberam a menos do que deveria receber. Se é um fundo e esse fundo é dividido por todos os estados, outros estados receberam a mais. Obviamente que os estados que receberam a mais, né, não com má fé, mas porque não era claro, esses estados investiram esses recursos. E esses estados que receberam menos ficaram no prejuízo. Então, há cerca de 20 anos, o estado do Rio Grande do Norte e outros estados entraram com ação para que fosse ressarcido. Aqui no Rio Grande do Norte, o ano passado, nós recebemos 295 milhões, né, que era o valor incontestável, ou seja, a União reconhecia esse valor, 295 milhões. Só que eu lembro, né, que essa discussão há muito tempo, dentro do SINC, dentro do governo, se falava em 1 bilhão e 700, né? Então, obviamente, se tivesse correção, pegaria os 2 bilhões. A União não reconhecia esse valor, né? Pelo contrário, o que a União reconheceu foi só os 295, e o Estado começou a defender, né, e reconhecer, inclusive, que o valor seria menor do que inicialmente. Então, se falava, né, recentemente, que a União, além dos 295, ainda deveria, ou estava devendo, aliás, cerca de 900 bilhões.
Isso estava muito travado, muita dificuldade jurídica, a nossa assessoria jurídica do SINC estava acompanhando, fiz um escritório no Brasil, e a governadora, obviamente, o governo estadual também estava acompanhando. Recentemente, a governadora foi a Brasília, né, dialogou com a Advocacia Geral da União, e através da Advocacia Geral da União, junto com o MEC e também o ministro Edson Fachin, né, do Supremo Tribunal, construíram um acordo da União repassar imediatamente, quando eu digo imediatamente, né, amanhã, e esse dinheiro corresponde a 593 milhões de reais, ou seja, próximo de 600 milhões, e isso resolve essa disputa judicial. Então, eu acho que foi um grande acordo, uma grande vitória, e diga-se de passagem, Leite. Então, foi o primeiro estado do país a fazer esse acordo. Ok. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O descumprimento da lei do piso gerou 67% de perdas salariais aos educadores e educadoras de Natal. Depois de meses de pressão do SINT-RN, a Prefeitura ofereceu 7% de reajuste. Diante dos salários desintegrados, a proposta foi aceita como um suporte emergencial. Mas isso não significa que renunciamos aos 60% restantes. A luta pela recuperação salarial continua nas escolas, nas ruas e na justiça. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Rômulo Arnaud, que está falando desse aporte, da possibilidade desse aporte financeiro de quase 600 milhões de reais para a educação do Rio Grande do Norte. Rômulo, depois de passado, esses trâmites burocráticos, o Supremo Tribunal Federal ele aceitando, concordando, e existe toda uma tendência a isso, o Rio Grande do Norte teria dinheiro então para investir na educação. Da outra vez, na outra parcela, o SINT bateu o pé e disse, olha, 60% desse valor são dos professores que trabalharam à época. Então, esse 60% desse novo valor iria, mais uma vez, para os profissionais de educação? Sim, Leito. O acordo que foi celebrado, inclusive, fala isso muito claro. 60% desses recursos serão rateados com os trabalhadores do magistério que trabalharam na época, de 96 até 2007, como foi da vez anterior. Então, isso está garantido, né? É claro que não será assim, de repente, porque isso vai precisar fazer novos cálculos. Nós não temos cálculos ainda desse valor, porque nem sabíamos quais os valores de fato. Os outros 40% aí sim será utilizado para a melhoria da infraestrutura das escolas. Você falou que tem direito àqueles profissionais que trabalharam no período de vigência do Fundef, antes do Fundeb. Quais são os segmentos dos trabalhadores em educação que terão direito a esse montante, Rômulo? São professores e especialistas que trabalharam na época, ativos, aposentados, e também pensionistas e herdeiros. Então, esse grupo de pessoas aí terão o direito a essa parcela, a esse rateio. O que será, isso não está claro, mas eu imagino que será uma parcela única que vai ainda receber, já que o acordo celebra a resolução do problema do Fundef, ou seja, será os recursos que virão agora, está resolvido o problema do Fundef no Rio Grande do Norte. Nessa época recente, desse valor que era incontestável, que a União entendia que realmente devia ao Rio Grande do Norte, precisou de um tempo para fazer esse cálculo. Você calcula que seria mais ou menos seria usado o mesmo tempo para se saber quanto é que esses profissionais
esses herdeiros, eles teriam direito ao valor do FUDEF, Rômulo? Olha, dizer o tempo não é fácil, né? É muito difícil fazer uma previsão aqui. Mas existe uma aprendizagem, né? Existe um acúmulo já da experiência passada. Então, a partir do que foi construído, da forma como foi construída da experiência passada, inclusive corrigindo algumas distorções que aconteceram, eu acho que será bem mais rápido, mas é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, inclusive do dinheiro chegar, né? A gente imagina que, como se trata de um acordo que foi feito, inclusive celebrado com presença do ministro do Supremo Tribunal, e precisa a homologação, a gente imagina que esse processo não durará muito tempo. Mas dizer quando, né, e também o processo dos cálculos será bem mais rápido, eu imagino que será mais rápido do que da vez anterior, do ano passado, porém dizer prazo é muito, muito complicado. Bom, separando os 60%, né, que de direito pertencem aos trabalhadores de educação e aos seus herdeiros. Então sobra 40% para uso na infraestrutura das escolas, não é isso? Qual é a expectativa que o SINTE tem de uso desse valor para a escola pública? Vamos dizer, Leito, que primeiro é assim, que a gente fica muito feliz de saber que vai ter recursos tanto para o rateio como para a melhoria das escolas, porque nossa entidade, né, ela tem uma marca de lutar em defesa da nossa categoria, mas também lutar em defesa da educação. Então a gente fica muito feliz em saber que nós vamos ter aí 240 milhões aproximadamente, que vai ser usado, né, vai ser utilizado em reforma das escolas, né, pequenas reformas, grandes reformas que estão sendo, inclusive, anunciadas, porque o governo, ano passado, anunciou o projeto Escola Potiguar, né, que é um projeto de melhoria da educação pública do Rio Grande do Norte, que envolve várias ações algumas de ordens pedagógicas, né, e ações de reformulação, de melhoria das escolas estas que estão há décadas, muitas delas, há décadas sem nenhum tipo de reforma. Então, o governo terá, né, em mãos, ou terá condição de ter esse aporte financeiro para fazer essa reforma e também para construir ou continuar construindo os chamados IERNs, que são as escolas, né, estaduais de educação, que tem um padrão parecido com o padrão os IFs, né, que são os Institutos Federais. Então, eu acho que agora, com esse aporte aí, o governo vai ter condição de acelerar, inclusive, o processo dos IERNs, porque só os IERNs custará, né, no projeto da Escola Potiguar, custará algo em torno de 400 milhões. Como já tem IERNs que está com aí de cerca de 70% da parte construída, mas também nós temos o IERN, por exemplo, o IERN de Mossoró, que ainda não saiu do papel, né, ainda foi comprado apenas o terreno para construir. Então, a gente fica feliz, é um alento para a educação do Rio Grande do Norte, e a gente espera que isso facilite, claro, a vida dos trabalhadores na educação, né, porque trabalhar numa escola com estrutura física adequada, com laboratórios, com condições melhores, claro que isso é muito melhor para a educação, mas também para feliz pelos pais dos alunos, né, dos alunos que terão escolas muito mais com mais qualidade, né, muito mais adequada para ter uma boa relação ensino-aprendizagem. Ok, nós conversamos com Rômulo Arnaud, coordenador-geral do SINTE-RN, que veio trazer aí essa excelente notícia de um novo aporte financeiro para esse Rio Grande do Norte tão precisado de verbas para a educação pública. Rômulo, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton. Obrigado, telespectador. E deixar aqui já os parabéns para os professores e professoras, né? No próximo domingo, Dia dos Professores, e a gente espera ter boas notícias até lá. É isso aí. O Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo. A todos e todas, uma excelente semana.